E aí, Mauro, agora para os nossos amigos do Bate Pronto, do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a sua análise dessa eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final. O Brasil que fica pelo caminho mais uma vez para um europeu. O Brasil que vem de 6 derrotas, né? Se a gente for contabilizar ainda aquela derrota para a Holanda na disputa de terceiro e quarto lugar em 2014. Mas e aí, Mauro César, bem-vindo ao Bate Pronto, a sua análise desse Brasil e Croácia. Salve, Pedro, companheiros, um abraço a todos. Bem, como falávamos ontem, né? Acho que essa eliminação, ela, pela maneira como aconteceu, ela evidenciou carências da comissão técnica, né? Erros repetidos, falta de entendimento do jogo, falta de repertório para mudar a forma de jogar. O time não estava preparado para mudar a sua forma de jogar. A Croácia não foi surpreendente, a pedra estava cantada. Falamos antes do jogo, dias antes do jogo, na véspera do jogo, 1 hora antes do jogo, como a Croácia jogaria. Era evidente que jogaria daquela maneira. A comissão técnica parecia não estar preparada para isso e durante o jogo não demonstrou ter capacidade de fazer mudanças no sistema de jogo, na forma da equipe se comportar, para tentar minimizar o problema. O problema era a Croácia ditar o ritmo em boa parte do jogo e conduzir a partida para uma prorrogação e tudo mais. Aí depois tem os erros graves do gol de empate no momento que o jogo tinha que ter acabado para o Brasil, né? A cobrança de pênalti na ordem totalmente equivocada, e o Tite ainda tentou justificar isso, ficou pior ainda, deixou o Neymar por último, ele é o melhor batedor, óbvio que ele teria que ser o primeiro. É uma sequência enorme de erros, né? Então fica para mim muito evidente que, se havia alguma dúvida, não há mais, né? Se a seleção brasileira quiser buscar algo próximo da excelência, eu acho que a seleção brasileira sempre tem que buscar isso, porque a seleção brasileira é a maior campeã, ela e a CBF, e aqueles que dela participam, tiram muito proveito da fama construída ao longo da história, da linda história de sucesso do futebol brasileiro. Os fãs do futebol brasileiro, várias partes do mundo, aqui não são poucos, pelo contrário, são muitos. Ontem, por exemplo, quando eu voltava do estádio, um número enorme de pessoas com a camisa do Brasil que nem falam português, falam diferentes idiomas, que estavam ali uniformizados, porque são admiradores do futebol brasileiro. Então, se o Brasil colhe os frutos disso tudo, ele tem por obrigação buscar ser competitivo e jogar no futebol. Não é futebol bonito, gente. Futebol bonito é subjetivo. Jogar bem, é defender bem, atacar bem, ter variedade de jogo, saber se adequar às partidas, ser competitivo. E o Brasil não tem sido. Novamente não foi. O Tite teve 2 Copas, 1 ciclo e meio, esse agora inteirinho para ele. O que ele apresentou foi muito pouco. E acho que a CBF, com o seu novo presidente, que herdou essa comissão técnica, essa diretoria, provavelmente ele vai fazer uma mudança geral, pelo menos é o que se comenta nos bastidores, que não fica ninguém, ainda mais agora com a derrota, que ele conseguiu encontrar um diretor esportivo competente, não sei se brasileiro, talvez possa ser até alguém de fora, e o técnico tem que ser alguém de fora, alguém que tenha também uma cultura futebolística que se adapte, se adeque àquilo que é o futebol brasileiro. Também não adianta trazer um estrangeiro com uma visão de futebol totalmente diferente daquilo que é ou deveria ser o futebol brasileiro, né? Lembrando, o Brasil e seus patrocinadores, eles surfam nessa onda. Quem criou o Joga Bonito? Foi um patrocinador da CBF. Quem colocou lá Joga Bonito na camisa do Brasil? Bonito, eu não estou falando bonito, falando jogar bem, porque para mim jogo bonito é subjetivo. Então, se o Brasil se aproveita disso, se o Brasil colhe os frutos, né, até econômicos da CBF no caso, do sucesso que o Brasil tem no futebol, fez ao longo dos tempos, ele tem que buscar isso, jogar bem e vencer. É mais ou menos como os americanos fazem no basquete. Eles querem jogar bem e ganhar, de todo mundo. O Brasil deveria ter isso como meta, por mais difícil que seja, meta ambiciosa. Mas isso lá na frente, no primeiro momento, conseguir pelo menos ganhar uma Copa do Mundo. Já são aí seguidas eliminações, né, para europeus, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, são 5, para 5 países diferentes, com um roteiro muito parecido em algumas ocasiões. Eu acho que essa eliminação de ontem lembra muito a eliminação para a Bélgica, e o Tite não se provou um técnico capaz, infelizmente. Acho que não, é um bom treinador, muito sucesso no futebol brasileiro, títulos pelo Corinthians, mas no nível de seleção ele não apresentou o que era necessário. Isso para mim é muito claro, é uma constatação até meio óbvia, né? E uma coisa que é importante dizer, né? Algumas pessoas começam a falar, não, mas tinha que falar antes. Não, ninguém tem que falar nada antes. Pode até ter dito antes alguma coisa, um ou outro analista, um outro torcedor, mas a obra, quando concluída, é que ela vai ser analisada. Ninguém vai analisar um filme antes dele ficar pronto. Ninguém vai falar sobre um livro antes dele ser escrito. Quando você pega a obra pronta, você fala. A obra da seleção brasileira, ela fica pronta a cada 4 anos, quando termina a Copa do Mundo ou a participação do Brasil no Mundial. E a participação não foi boa. Então, todo esse trabalho, todo esse processo,
se mostrou o quê? Se mostrou abaixo daquilo que deveria ser, aquém daquilo que deveria ser. Isso para mim não é nem uma coisa que eu consigo discutir, porque é tão óbvio, né? Ou alguém acha que aquela apresentação de ontem foi satisfatória? Ou alguém acha que o Brasil mostrou, tirando o segundo tempo contra a Sérvia, em alguns momentos ali contra a Suíça foi bom? Porque a Coreia do Sul, como falamos aqui, não servia de parâmetro. Um time muito ingênuo, muito mal preparado. O jogo de Camarões também acho que não, é o extremo também. Perdeu, mas era o time reserva. Aquilo também não era referência. Então, nos 3 jogos dos titulares, tivemos um segundo tempo excelente contra a Sérvia. Para mim, o melhor momento do Brasil numa Copa do Mundo desde o Mundial de 2002, quando foi campeão. E uma partida ontem muito abaixo do que se imaginava, com uma comissão técnica que ficou ali à beira do campo, sem conseguir mudar a forma de jogar, trocando jogadores de ponta por ponta, centroavante por centroavante, lateral por lateral, e mantendo a mesma forma de jogar. E só chegou ao gol no talento do Neymar. Tinha que ser assim, né? No talento, numa jogada aleatória. Foi o que aconteceu. Isso tudo é muito pouco para 6 anos de trabalho. 6 anos de trabalho foi muito pouco, realmente. Houve um fracasso. Começa tudo de novo. Que agora busquem alguém capaz realmente de fazer um trabalho consistente e que possa, daqui a 3 anos e meio, um pouco mais, né? Nos Estados Unidos, Canadá e México, fazer com que o Brasil seja, de fato, mais competitivo e possa chegar ao título. Mauro, eu queria te questionar justamente sobre isso, né? O futuro da seleção brasileira. A gente tem até uma enquete aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes que você pode responder com alguns nomes. Mas e para você, Mauro? Quem você acha que pode ser um bom nome para o futuro da seleção brasileira, para esse próximo ciclo de Copa do Mundo? O nome ideal para você nesse exato momento? Eu não gosto de ficar falando de nome, Pedro, porque parece estar fazendo lobby por alguém, né? Então, não acho que seja esse meu papel. No momento que o nome apareça, acho que o jornalista pode analisar. Esse nome é bom, esse nome se encaixa, acho que vale para clube, vale para a seleção. Primeiro, assim, acho que no Brasil não tem ninguém, não vejo ninguém com essa capacidade, nenhum técnico no momento que pareça ser capaz. Então vai ter que olhar para o mercado internacional. Esse técnico, não adianta olhar para os Guardiolas da vida, que esses caras não querem entrar na seleção. Então, acho que pode até tentar, mas muito pouco provável. Então, digamos, pensar em algo possível, algo factível, alguém capaz, que tem um pensamento futebolístico que se encaixe com algo que a CBF queira. Agora, o que a CBF quer? Né? Se eu fosse CBF, eu ia querer um time que jogasse de diferentes maneiras, que explorasse o potencial técnico e habilidade do jogador brasileiro, que jogasse bem e procurasse vencer. Jogar bem e vencer como? Eu defendo bem, eu ataco bem, eu jogo de diferentes formas, eu sei jogar com a bola, eu sei jogar de forma reativa, eu sei jogar contra a Croácia. A Croácia quer o meio campo, eu sei ocupar o meio campo, eu mudo o meu time. Eu vou ganhar o meio campo, não a Croácia. O Modric não vai jogar solto. Eu tenho que estar preparado para isso. O Brasil não está. Então é isso, é saber se adaptar a diferentes momentos, saber tirar o potencial do jogador brasileiro, saber mudar o time de acordo com as necessidades e ser muito competitivo e entender muito bem o adversário. Procurar um técnico que tenha esse perfil, que queira abraçar a causa, que queira esse desafio, e não importa a nacionalidade. Né? Agora, um técnico que tem uma vocação ofensiva, um técnico com um viés muito defensivo, também acho que não daria. Acho que não funcionaria, eu acho que não combina com aquilo que deveria, na minha visão, ser o futebol praticado pela seleção brasileira. E vou dizer mais, os clubes brasileiros não têm nenhuma visibilidade no exterior, porque só a seleção brasileira representa o futebol do país fora do território nacional. Os clubes não têm calendário, o calendário da CBF ele é um calendário insano por conta dos estaduais, que convém a ela, e consequentemente eles não têm chance de fazer excursões, de jogar partidas de pré-temporada europeia contra times da Europa, como acontecia no passado. Então eles não têm visibilidade quase nenhuma, só jogam aqui na América do Sul e tal, Libertadores, que se classifica, Sul-Americano, e olha lá, né? Então, se a seleção brasileira é representante do futebol brasileiro, é a única, na verdade, na prática, né? Tanto que você pode andar pelo mundo aí, você dificilmente vê uma camisa de um grande clube brasileiro numa loja, mas do Brasil, da seleção, você encontra todas as peças que você quiser, do meião até o agasalho. Então a seleção brasileira tem que honrar isso. E honrar isso é jogar um grande futebol. Essa tem que ser sempre a meta, a excelência. Olhar sempre para o máximo. O mais ou menos não serve. Mais ou menos serve para o Equador, mais ou menos serve para Colômbia, serve para Paraguai, até para o Uruguai. Para o Brasil não, tem que ser mais. Tem que ser mais, porque o material humano é bom, os jogadores são bons. Falta o quê? Alguém que sabe utilizar esse material humano e fazer dele o melhor possível. Agora, tem que buscar esse técnico, ver alguém que tenha realmente esse perfil, que tenha esse desafio. Cabe a CBF agora fazer uma grande pesquisa. Eu falei ontem, inclusive, sobre isso, lembrando o Fortaleza. O Fortaleza descobriu Juan Pablo Vojvoda lá no interior do Chile, no União La Calera, depois de treinar o Talheres de Córdoba, também no interior da Argentina, lá na cidade de Córdoba. Será que a CBF não consegue achar o seu Vojvoda? Um técnico que não precisa ser do primeiro escalão, mas alguém que tenha perfil,
que tenha experiência, que tenha liderança, que veja o futebol de uma maneira que, sabe, que entenda o que é o futebol brasileiro? Será que ela não consegue? Será que é tão difícil? Eu acho que deve ser bem sedutor, não para técnicos do primeiríssimo escalão, porque eles não querem seleção, mas para técnicos bons que estão por aí, pelo mundo, deve ser um desafio muito, muito excitante, muito, muito profissionalmente estimulante tentar participar de uma retomada do verdadeiro, autêntico e competitivo futebol praticado por brasileiros. Ô Flávio Prado, aqui na nossa enquete no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, está dando Abel Ferreira 38%, Jorge Jesus 31%, eles estão vencendo a enquete, Dorival Júnior com 10% e tem a opção outro técnico com 20%. Mas os estrangeiros, os dois portugueses, Abel Ferreira e Jorge Jesus, estão vencendo a enquete. Abel Ferreira, nesse exato momento, com 38% dos votos e o Jorge Jesus com 31%. E aí, Flávio Prado, você tem algum nome em mente? Você tem algum nome que te agrade? Algum nome na cabeça aí que possa fazer essa seleção brasileira jogar, fazer um bom futebol para a próxima Copa do Mundo? Bom, acho que eu não tenho nenhum treinador do nível do Tite aqui no Brasil. Acho que o Tite era a melhor opção. Acho que o trabalho dele teve os seus problemas, mas teve também as suas virtudes. Não sei se ganharia com o treinador. Os técnicos que trabalham no Brasil, eu não vejo nem nível, nenhuma vantagem de você colocar. Por exemplo, o Abel Ferreira, ele nasceu em Portugal, mas ele é um técnico brasileiro. Ele não tem história na Europa e tem uma passagem importante pelo Palmeiras, que é o Palmeiras. Então eu não vejo diferença, por exemplo, entre o Abel e o Dorival. O Dorival ganhou no Flamengo, que é uma equipe muito forte, onde é mais fácil ganhar, e o Abel ganhou no Palmeiras, que é uma equipe muito forte, onde é mais fácil ganhar. Entre esses dois, eu prefiro o Dorival. Se for para trazer um estrangeiro, um cara de fora, tem que ser um cara de fora mesmo. Um cara que trabalha lá fora, lá no exterior. E aí você tem aí dando sopa o Thomas Tuchel, o Pochettino, caras desse nível. Para trazer um cara só porque ele fala uma língua diferente, um sotaque parecido, eu desconsidero completamente. Aí eu vou até naquela do André Sanches, de diretor da seleção, e o Mano Menezes. Acho que nós vamos ficar na mesma situação. Realmente, os técnicos que trabalham aqui no Brasil, o que eu mais gosto do estilo é o Vojvoda, mas acho que seria é muita coisa pro Vojvoda você pegar uma seleção brasileira. Então pegaria um cara daqui, que já trabalhou com esses caras todos, conhece todos os caras, e em vez de cara daqui que nunca trabalhou com ninguém de lá de fora, mas está num time importante, o que ajuda bastante o trabalho dele. E aí, Bernardo Ramos, Márcio Reis, algum nome e desses que a gente tem na enquete, né? Abel Ferreira, Jorge Jesus, Dorival Júnior, e aí, algum desses nomes vocês gostam? Vocês acham que um desses nomes pode assumir a seleção brasileira? Eu só acho que não tem nenhum técnico brasileiro capaz de fazer um trabalho aí, seja, como o Mauro disse, o melhor possível na seleção brasileira diante dos jogadores que o Brasil tem. Aliás, quando eu puder, eu queria trocar uma ideia com o Mauro aí, aí você me avise, tá? Já. Só uma coisinha, Pedro, uma informação. O Neuer quebrou a perna. O Manuel Neuer, olha o ano do cara. Ele quebrou a perna, tá fora, o Bayern de Munique não terá o Neuer, já não terá o Lucas, né, que quebrou a perna, o francês, pro jogo com o Paris Saint-Germain na Champions. Ontem o Neuer estava esquiando, quebrou a perna e não joga mais nessa temporada europeia. É isso aí, Flávio, programa de informação. Mas e aí, Márcio Reis, a CBF tem que trazer um técnico estrangeiro para a seleção brasileira? Sim, acho que chegou o momento da seleção brasileira trazer um treinador estrangeiro, até porque a seleção brasileira, os jogadores, são jogadores que atuam na Europa. Então acho que nada melhor do que você trazer um técnico, um treinador que tenha uma visão de um mundo europeu para poder organizar a seleção brasileira. Acho que dos que tem aqui no Brasil, dos nomes que a gente tem na enquete, eu colocaria, se eu fosse presidente da CBF, o Abel Ferreira. Acho que ele se mostrou ser um melhor técnico que está em atividade aqui no futebol brasileiro, se fosse para escolher aqui. Agora, de fora, eu pegaria o Thomas Tuchel, acho que seria um bom nome para a seleção brasileira, assim como o Louis van Gaal. Ele que deixou a seleção holandesa, precisa saber se ele vai se aposentar ou não, tem 71 anos de idade, daqui a 4 anos vai ter 75, mas ainda assim é um cara que deixa a seleção holandesa invicto. Ele não perdeu uns jogos de Copa, ele não perdeu com a Holanda. Então seria um nome interessante também para a seleção brasileira. De fora, eu ficaria com esses, o Thomas Tuchel e o Louis van Gaal. Aqui do Brasil, do que a gente tem na enquete, o Abel Ferreira.
Ô Mauro, ontem 2 jogos que terminaram nos pênaltis, o Brasil eliminado, a Holanda também foi eliminada. Primeiro falando sobre o Brasil, né, Mauro? Mais uma vez, por 5 Copas, a seleção brasileira é eliminada, quase todas nessa fase de quartas de final. Só em 2014 o Brasil perdeu na semi, no fatídico 7-1. E aquela história, né, Mauro? Todo mundo fica procurando os culpados. O que é possível falar nesse momento e pensar para frente agora, já pensando lá em 2026. Bem-vindo, Mauro. Salve, Thiago. De fato, é a 5ª eliminação seguida diante de uma seleção europeia, 4 delas nessa fase, né? O Brasil caiu para a França em 2006, para a Holanda em 2010, o 7-1 da Alemanha em 2014, para a Bélgica em 2018 e agora em 2022 para a seleção da Croácia. Eu acho que urge o futebol brasileiro buscar no exterior um treinador que tenha visão de futebol, entendimento do jogo, interesse em abraçar a causa da seleção brasileira e que possa fazer um trabalho de fato de reestruturação com mais variação tática, com mais repertório de jogo que faltou ao Brasil ontem. O Brasil enfrentou uma Croácia que sabia-se como iria jogar. Falamos isso amplamente na programação da Jovem Pan, discutimos o assunto, alertando como jogaria a Croácia. Foi exatamente o que aconteceu. E o Brasil, mais uma vez, não parecia preparado para enfrentar determinado adversário. O treinador não teve nenhuma saída, nenhuma solução, nenhuma opção tática, nenhuma variação de jogo, insistia na mesma formação, apenas trocando jogadores, mas sem trocar o sistema de jogo. E o resultado foi esse. O Brasil ainda chegou a um gol no talento de seu principal jogador, o Neymar, né, que jogava muito mal, por sinal, mas fez um belíssimo gol. E depois cometeu erros crassos que resultaram no gol de empate e também erro no pênalti, né? Quando você tem o principal cobrador, o próprio Neymar, que bate melhor pênalti, não cobrando, porque ficou guardado para o último, né? Ou seja, o Brasil morreu com o coringa na mão. Poderia bater o jogo, poderia tentar bater o jogo, morreu com o coringa na mão. Uma coisa realmente assustadora. Como é possível uma comissão técnica não pensar nisso? Um erro primário, crasso, absurdo. Então, vai muito na conta da comissão técnica, na conta da CBF, que agora tem um presidente que assumiu no meio do processo desse ciclo de Copa e que terá aí, certamente, vai fazer uma profunda reformulação. Vejamos se ele será competente bastante, junto com seus prováveis novos pares, para encontrar a comissão técnica certa. Ela não é brasileira. No Brasil não tem ninguém capaz de fazer isso. Não existe técnico brasileiro hoje que se mostre capaz de fazer o trabalho que a seleção brasileira precisa, que é fazer o time jogar um bom futebol e ser competitivo. Nenhuma das duas coisas vimos aqui, salvo fragmentos de bom jogo, especialmente no segundo tempo na estreia contra a seleção da Sérvia. Ô Mauro, só para a gente fechar, você falava da seleção que precisa de um técnico estrangeiro para tentar recolocar a seleção brasileira nos trilhos, mas você vê um problema geral entre a América do Sul e a Europa, porque há uma hegemonia europeia, né, campeã das últimas 5 Copas, ou a Argentina está acima disso? A Argentina está acima do Brasil nesse momento? A Argentina tem o Messi, né? Eu acho que ele faz a diferença e o técnico da Argentina, embora jovem, ele pelo menos demonstrou capacidade de variar o jogo em alguns momentos. Ontem, por exemplo, escalou 3 zagueiros, como joga a Holanda, tentou de alguma forma neutralizar os pontos fortes do seu adversário. E, coincidência ou não, ele jogou com 3 zagueiros e aí utilizou os laterais como alas, com mais liberdade para avançar. O primeiro gol foi do Molina, o ala pela direita, passe do Messi. O segundo gol do pênalti foi sofrido pelo Acunha, o ala pela esquerda. Ou seja, percebe-se, obviamente, que a mudança da estratégia do técnico Scaloni, o sistema de jogo, ele resultou nos 2 gols da Argentina. Agora, a Argentina ainda comete muitos erros, né? Se o Brasil tomou um gol de contra-ataque na prorrogação absurdamente, a Argentina tomou um gol de falta numa jogada ensaiada que não poderia tomar no último lance do jogo. Também comete ainda muitos erros. Jogar só entre os times sul-americanos é um problema para o Brasil e para a Argentina, de fato. É preciso embates com times mais fortes ao longo do ciclo de Copa para você ser mais testado e se habituar mais a enfrentar times como a Croácia, que ontem, no meio-campo, com 3 jogadores, especialmente Kovacic, Brozovic e o grande Modric, dominaram o setor ali durante boa parte do jogo, levaram o jogo em banho-maria como lhes interessava e conseguiram a vitória nos pênaltis, como vem fazendo a Croácia desde a Copa passada. Prorrogação, pênalti, vai avançando, avançou contra o Japão e agora contra o Brasil.